Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Seja muito bem-vindo em mais um Despertar com Jesus nesta manhã. E nesta manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um tema chamando você. E quero começar dizendo ou trazendo o seu entendimento com base em um exemplo. Talvez isso já até aconteceu com você, você estava no meio de uma multidão, ou talvez no meio de pessoas, e por algum momento você escutou chamando pelo seu nome. E quando você olha para os lados e você vê que ninguém estava se dirigindo a você, ou você começou a perguntar se alguém tinha chamado o seu nome e as pessoas dizendo que não tinha chamado o seu nome. E amigos talvez estavam com você e você pergunta: você ouviu me chamar? Você ouviu falar meu nome? E elas: não, nós não ouvimos. E com base nisso eu quero levar você nesta manhã a refletir comigo na palavra de Deus, lá no livro do profeta Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 10, para extrairmos daqui uma lição abençoada para nós nesta manhã de quarta-feira. E o texto começa dizendo assim no versículo 1: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. E se levantou e correu até onde estava Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. No versículo 6 diz assim: então o Senhor o chamou novamente. Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido a mensagem dele. Olha que interessante essa primeira parte. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, ou não tinha ainda identificado. E nós vimos no início desse texto que naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns naquele momento. E aí agora o Senhor, Deus, chama Samuel. O detalhe que nós percebemos aqui é que Samuel estava servindo na casa do Senhor, aonde estava a arca. Ele estava agora servindo Eli, o sacerdote, na casa do Senhor. Mas ainda Samuel não conhecia a voz de Deus. Não tinha ainda atendido ao chamado de Deus. E continuamos na leitura no versículo 8. Vai dizer assim: o Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli, dizendo: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu
que era o Senhor que chamava o menino. Outro ponto que nós podemos aqui aprender com esse texto é que agora esse sacerdote chamado Eli teve que conduzir agora Samuel para esse entendimento, teve que ajudá-lo agora a entender quem é que estava chamando. Olha que quão importante é pessoas que levam outras pessoas ao entendimento da palavra de Deus, da voz de Deus, que estão chamando aquela pessoa, e nós podemos ser agora esse canal para que essas pessoas entendam que Deus está chamando ela. Deus está chamando ela para um propósito. E no versículo 9, o sacerdote Eli agora traz uma instrução para Samuel. E ele diz assim: por isso, disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. E no versículo 10 assim, então o Senhor veio e o chamou como antes. A mesma voz, chamando Samuel novamente pela terceira vez. Deus não mudou a abordagem. Deus não mudou a sua fala. Deus o chamou da mesma maneira. E Samuel respondeu agora, instruído por Eli. Ele respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. E no versículo 11, diz assim, então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daquele que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Agora, após Samuel dizer, fala, Senhor, o teu servo te ouve, Deus revela a ele agora o propósito do chamado. Olha quão grande é o amor e a misericórdia de Deus para com a vida das pessoas. Ele chama de novo, e ele continua chamando. Talvez nesta manhã seja você que Deus está chamando. Você que ainda não o conhece como verdadeiramente ele é, porque ele se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. Talvez você esteja na casa dele, servindo a ele, e ainda não entendeu o chamado dele, e não ainda compreendeu qual é o seu propósito para a sua vida. Talvez nesta manhã você seja essa pessoa que me ouve aqui, que Deus tem chamado, que Deus tem constantemente chamado, mas por falta de sensibilidade ou de dar ouvidos de fato a essa voz, não tem atendido o chamado e não tem vivido o propósito. O que nós aprendemos, que Deus revelou o seu propósito a Samuel, e esse é o desejo de Deus para com a minha e para com a tua vida, revelar o seu propósito, o seu plano para nossas vidas. Assim como para a vida de Samuel, Deus tem um plano para a sua vida. E esse plano de Deus, ele é perfeito. Ele tem um plano para nós. E ele tem chamado os nossos corações para esse plano. E neste tempo, é um tempo de ouvir a voz de Deus.
para que possamos viver esse plano, e esse plano agora que é perfeito de Deus para com a vida daqueles que Ele chama. E eu quero, nesta manhã também, levar você na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, aonde o próprio Jesus, ele vai fazer um chamado para nós nesta manhã. E é um chamado do próprio Jesus para a minha e para a tua vida nesta manhã. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30, o chamado de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesta manhã, Jesus está te chamando para um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade. E a partir desse relacionamento com Ele, Ele irá mostrar para você qual é o plano dele para a sua vida. E o primeiro plano, ou plano central de Jesus para a nossa vida é salvação. É nos livrar de todo jugo, de toda condenação e trazer sobre aqueles que desejam, aqueles que vão até Ele, recebam agora esse jugo suave, um jugo que não condena, mas muito pelo contrário, nos justifica e nos salva. É esse relacionamento que Jesus quer ter com você nessa manhã. Só que para isso, você precisa ter uma atitude nesse dia. Assim como Samuel foi instruído por Eli, eu estou aqui nesta manhã para trazer essa instrução para você. Quando você ouvires a voz de Deus, atentai para isso e obedeça. E diga a Ele: sim, Senhor, eu digo sim. Eis-me aqui, eu aceito esse chamado, eu recebo esse chamado na minha vida e quero viver o teu plano para a minha vida, porque eu sei que o teu plano de salvação é completo para a minha vida e é definitivo. Eis-me aqui, Senhor. Assim como Jesus nos convida, vinde a mim, o que Ele espera de todos é um sim, é uma atitude em direção a esse convite. Então, o chamado de Jesus para nós esta manhã é: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Salvador está nos chamando para irmos até Ele. Esse chamado agora é para que nós possamos, você ainda talvez que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, é para que você, nesse momento, receba esse dom da salvação, esse dom concedido por Deus, essa graça de Deus, ele é recebido pela fé. Que você nesta manhã deposite a sua fé completamente nesse Salvador e seja salvo. E que você agora diga sim para esse Jesus e viva o plano dele para a sua vida. E se você já entregou a sua vida para Jesus, não se esqueça, ele tem um plano para você. E para que você viva esse plano, você precisa estar se relacionando com ele em todo o tempo. Cristo agora chama os cansados para encontrar descanso nele. Que nesta manhã você dê ouvidos ao que o Senhor diz para você. Ele está chamando você. E ele espera de você um sim,
uma atitude nesta manhã. Que Jesus abençoe sua vida. E você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E também deixa aí o seu like se você gostou dessa mensagem, se ela falou o seu coração. E compartilhe essa mensagem com pessoas que nesse tempo não têm entendido o chamado de Deus para a vida delas. Que elas possam, através da sua vida, um canal de bênção que você é para a vida das pessoas, que ela possa entender o chamado de Deus. E assim como Samuel disse sim para Deus, essas pessoas também possam dizer sim. Um beijo no seu coração, Jesus te ama.